Quero falar com vocês sobre calma, Jesus já vem. Aqui eu não estou falando escatologicamente, não, até porque não é muito a minha praia, tá? Mas até que caberia, um dia ele vai voltar, amém? Um dia ele vai vir, vai voltar, vai buscar a sua igreja, né? Se encaixaria. Mas aqui eu quero falar com vocês sobre 5 momentos onde Jesus se ausentou. Ali na palavra de Deus, nos evangelhos, mostra 5 momentos onde ele se ausentou. Isso trouxe um pouco desestabilizou um pouco a circunstância, a situação, as pessoas. E eu posso dizer que isso de certa forma acontece quando alguém importante, alguém que nós amamos, ele está ausente. Isso mexe conosco, muitas vezes nos entristece, muitas vezes nos deixa ansiosos, muitas vezes isso pode nos desestabilizar, porque a ausência, ela fala mais do que a presença. Muitas vezes quando está presente, as pessoas que nós amamos, muitas vezes não valorizamos tanto aquela presença, não percebemos tantos detalhes, situações importantes, mas quando vem a ausência, isso grita, isso fala muito, 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 muito alto. Mas olha aqui, o fato de Jesus ter se ausentado, nessas passagens que eu vou trabalhar com vocês essa noite, não quer dizer que Jesus se ausentou e abandonou, não. Ele se ausentou, mas ele não abandonou, ele não desamparou o seu povo, não desamparou, né, os seus discípulos, amém, igreja? Então precisamos entender como que Deus trabalha. Em muitas situações, Deus se ausenta, é uma aparente ausência, mas por que faz isso? Por que isso acontece? Por que Jesus fez isso, né, com seus discípulos, com as pessoas? Por que ele se ausentou? Então quero que vocês me acompanhem. Está aqui no primeiro texto, livro de Lucas, capítulo 2, Lucas 2, versículos 43 ao 48, aqui um pouco antes, né, para contextualizar vocês, anualmente, toda Israel ia para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Então, iam milhares de pessoas, muitas caravanas, passavam ali alguns dias, né, na Terra Santa, depois voltavam para suas cidades, tá? Então, continuando aqui no versículo 43, diz: e terminado aqueles dias, ao regressarem, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem o saberem seus pais. Julgando, porém, que estivesse entre os companheiros de viagem, andaram um caminho de um dia e o procuravam entre os parentes e conhecidos, porque as caravanas eram enormes. Imagina, todo um país reunido numa cidade. Então eram milhares de caravanas, família, conhecidos, amigos, pessoas de outras cidades, enfim, era muita gente. E naquela época não tinha celular, né? Não tinha localizador, não tinha nada assim para facilitar. Então imagina, aquele povo, milhares de pessoas caminhando junto, devia ser algo um pouco complicado realmente de encontrar um ao outro ali, né? Então não acharam. Eu fico imaginando Maria e José ali, deve ter pensado, não, deve estar com os amigos, deve estar com o tio do fulano, deve estar com um parente, né, deve estar com a turma ali, enfim, e vamos embora. Jesus está aí, Jesus está, como diz, está no meio. 45, e não o achando, voltaram a Jerusalém em busca dele. Ou seja, e aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo. Eu fico imaginando, quem aqui é pai, mãe, tem filho? Um dia, estava com a minha filha menor, a caçula, a Alice, no shopping. Gente, e por 10 segundos ela desapareceu. Eu não sei qual pai, qual mãe já teve essa sensação, ainda mais no mundo de hoje, né? Nós ficamos muito preocupados. Gente, eu olhei na cara da minha esposa, ela estava branca, e assim, o que foi, amor? A Alice desapareceu. Imagina, meu coração foi de
de 0 a 2 milhões em um segundo, foi nem de 0 a 100. E disparou o coração assim, e aqui, já viu o hiperfoco? Você não escuta mais nada, você não percebe mais nada, de repente seu olho, aquela visão começa a varrer tudo no shopping. Enfim, brincando com a mãe, de correr, se escondeu atrás de uma pilastra, e a mãe foi de um lado, ela escondeu do outro, a mãe foi para o outro, ela escondeu do outro. Enfim, apareceu lá toda feliz e a gente desesperado, né? Eu fico imaginando, se perder o nosso filho já dá um desespero, imagina perder o Filho de Deus. O desespero de José e Maria aqui, meu Deus, eu perdi Jesus. Ela deve ter falado, sangue dele mesmo que me salva agora, porque está amarrado em nome dele, vamos achar ele, José. Volta, corre, esse menino, cadê ele? Deve ter deixado a família, os parentes todos desesperados, enfim. Voltaram, fala, né? E aconteceu que passados 3 dias, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Ou seja, depois de 3 dias, gente, não foi 10 segundos agora não, 3 dias. Deve ter sido uma sensação bem de pânico. Olha aqui, e todos os que ouviam se admiravam, 47, e todos os que ouviam se admiravam da sua inteligência e de suas respostas, ou seja, eles estavam ouvindo os mestres interrogando, ensinando também, e ali com certeza uma multidão juntou à sua volta, todos ali admirados, praticamente uma criança, 12 anos, falando, ensinando, com muita sabedoria, com muita inspiração divina. Então aquilo realmente chamou a atenção de todos. Aqui continua, quando viram, ficaram maravilhados e disse-lhe sua mãe, filho, por que procedeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Respondeu-lhes ele, por que me procurais? Não sabeis que eu devia estar na casa de meu pai? Eles, porém, não entenderam as palavras que lhe dissera. Aqui Jesus não está dando uma resposta grossa, não está sendo sem educação com a sua mãe. Ele está falando um pouco do seu propósito. Ele está lembrando a mãe, não lembra do meu chamado, não lembra do meu propósito? Mãe, eu não estava perdido. O que Jesus estava falando? Mãe, eu não estava perdido. Eu não me perdi. Eu estava com o meu pai. Eu estava falando com o meu pai. A Bíblia diz que Jesus é o nosso intercessor. Eu fico imaginando que ele devia estar falando, mãe, inclusive, estava falando de vocês para ele. Estava intercedendo de vocês para ele. Vocês estavam achando que eu estava fora. Vocês acharam que a minha aparente ausência, mas eu não estava ausente. Eu estava intercedendo, eu estava lutando por vocês. Porque eu fico imaginando uma conversa aqui, estou criando na minha mente aqui, mas imagino que seja algo nesse sentido. Porque a Bíblia fala que ele é o nosso intercessor. Olha aqui, Hebreus 7, 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Quantos podem dar glória a Deus? Ou seja, Jesus vive sempre para interceder por você. No livro de Romanos diz que Jesus senta à direita do trono de Deus e intercede por nós. Quando eu vejo esses 2 versículos aqui, a Bíblia fala que o diabo, nosso acusador, ele vai também, diante de Deus para nos acusar, mas eu fico imaginando, o diabo acusando, e Jesus está assim, mentira, não, já perdoei. Sabe o que isso me traz a reflexão? Não importa o quanto o diabo fale mal de você, porque o seu nome está na boca de Jesus todos os dias. Todos os dias ele lembra de você a Deus. Aqui fala, estou falando que está na Bíblia. Ele sempre intercede por nós. Todos os dias Jesus está com o nosso nome na boca falando para o Pai. Segundo momento que Jesus se ausenta, Jesus estava ali no meio da multidão, aí ele decide ter um plano diferente, chama os discípulos dele, põe num barco e manda ir adiante dele.
Aqui em Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus, nessa tradução, né, obrigou. Aqui diz que ordenou, né? Tem uma tradução que fala impeliu. Na minha fala, Jesus obrigou os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Aqui mais um momento onde Jesus se ausenta. Eu fico imaginando, para Jesus obrigar alguém, impelir é o quê? Uma insistência forte. Impelir é o quê? É uma ordenação, né, rígida, porque esses discípulos eles não queriam entrar no barco. Alguma coisa estava ali com receio, que eles estavam com receio de entrar naquele barco. Imagina aqueles discípulos tudo junto, um olhando para o outro, falando: ixi, Jesus não vai, eu não vou não. Você vai sem Jesus? Ixi, está amarrado, eu não entro nesse barco não. Não entra de jeito nenhum. Imagina, vou entrar já está anoitecendo, já está escurecendo. Jesus manda a gente ir, por que ele vai ficar? Por que ele não vai também? Está estranho isso aí, hein, Pedro? Você está sabendo de alguma coisa? Ele comentou com você? Enfim, mas sabe que Jesus fez o quê? Obrigou, impeliu, ele falou: vai, é para ir, né? E fala que depois ele despediu das multidões, aqui no verso 23, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já o entardecer, estava ali só. Fala assim comigo: exclusividade com o Pai. Olha aqui, de novo Jesus fazendo o quê? Intercedendo. Momento de intercessão, momento de intimidade com o Pai. Momento onde Jesus se relacionava, momento onde ele estava ali falando com o Pai, intercedendo junto ao Pai. Só que os discípulos pegaram o barquinho e foram. E aqui continua: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. A quarta vigília da noite era entre 3 e 6 da manhã. Normalmente eles contam a vigília da noite, 18 às 21, 21 às 0 hora, 0 hora às 3, 3 às 6. Então a quarta vigília estava mais ou menos nesse horário. Olha aqui, imagina aqueles discípulos com um barquinho, meio do mar, remando aquele trem, frio, ondas grandes, fala que o vento era contrário. Eu fico imaginando eles: misericórdia, a gente está aqui, rema aqui, não sai do lugar, sei nem mais para que rumo a gente está. Será que Jesus falou, vocês estão certos? Jesus mandou a gente vir para essa direção aqui mesmo? Nessas horas, quando o vento está contrário, gente, muitas vezes nós começamos a duvidar, muitas vezes nós começamos a questionar: será que Jesus queria isso mesmo, que a gente viesse para cá? Será que a gente veio no caminho certo, né? Será que eu não estou no lugar errado? Eu estou aqui, remo aqui, e o vento está contrário, mas Jesus mandou a gente ir, eu não estou entendendo nada. Olha aqui, nem sempre o vento contrário na sua vida está contrário na sua vida porque você tomou uma decisão errada, uma direção errada. Esses discípulos aqui estavam debaixo de uma direção de Jesus. Jesus tinha dado a direção para eles, então eles não tomaram uma decisão errada, eles não tomaram uma direção errada, nada disso. Eles estavam ali porque Jesus pediu que eles seguissem aquela direção. Nem sempre o vento contrário quer dizer que Deus nos abandonou, quer dizer que tomamos uma direção errada, quer dizer que estamos debaixo de uma desobediência. Não, de forma alguma. Mas olha aqui, a Bíblia fala o quê? Que de repente, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Eu fico imaginando, a Bíblia fala que eles assustaram, acharam que era um fantasma. Meu Deus, é um fantasma. Jesus manda acalmar o mar, entra no barco. Eu fico imaginando um olhando um para o outro. Rapaz, Jesus gosta de pregar umas peças, hein? Fico imaginando as perguntas para Jesus ali. Ué, Jesus,
é que você deixa a gente aqui sozinho nesse barquinho aqui? A gente achou que ia naufragar, tem quase 9 horas que a gente está remando aqui. Por que você se ausentou de nós? Por que você nos esqueceu de nós? Quantas vezes nós não fazemos essa pergunta para Deus, ou não fazemos a pergunta de forma expressa, mas temos esse sentimento dentro de nós, será que Deus esqueceu de mim? Por que as coisas estão dando errado na minha vida? Por que tanta dificuldade? Por que as coisas... Por que desse vento contrário? E Jesus, mais uma vez, estava a sós com o Pai, fazendo o quê? Intercedendo. E essa aparente ausência de Jesus, as ondas do mar começaram a bater, mas como eu disse, calma, Jesus já vem. Então, quando Ele chega, Ele acalma a tempestade. E assim é na nossa vida. Calma. O vento está contrário? Calma, Ele vai chegar e vai acalmar essa tempestade na sua vida. Se Jesus deu a direção, se você está debaixo de uma palavra, meu irmão, minha irmã, pode soprar o vento que for, pode vir um furacão, tem uns números, né? 4, 3, 5, enfim, pode ser do tamanho que for. Sabe que aquele que deu a direção para você, apenas uma palavra dele vai cessar toda a tempestade. Ele vai aparecer, não tenha dúvida que ele vai aparecer. Terceiro momento que Jesus se ausenta, aqui no Monte da Transfiguração, né? Livro de Marcos, eu vou, só anotem aí, Marcos capítulo 9, versículo 1 a 27. Deixa eu correr aqui para dar tempo. Mas fala que ele subiu com Pedro, Tiago e João ali para orar. Ele encontra com Elias e com Moisés, aparecem para ele fica resplandecente. Enfim, e ele está lá em cima com os 3, e lá embaixo está os 9 outros discípulos esperando ele. Fala que um pai chegou com um filho atormentado, com demônios, e o pai pede para que aqueles discípulos expulsem aquele demônio. E fala que eles não conseguem expulsar. Eu fico imaginando a cena também. Eles lá, isso é hora de Jesus estar lá em cima. Oh Deus, o que ele está fazendo na hora dela? Olha, como é que traz esse menino demoniado agora? Jesus não está aqui, como é que você vai fazer? Quem vai expulsar esse demônio? Imagina Judas, deixa comigo, deixa que eu expulso esse menino demônio. Imagina, não, eu que expulso. Enfim, a Bíblia fala que eles não conseguiram expulsar os demônios. Eu fico imaginando, o vexame espiritual ali, né? Imagina a vergonha deles ali, né? Discípulos de Jesus, não, deixa com a gente, vamos expulsar esse demônio. E na verdade eles tomam um couro do demônio ali, passa vergonha, o demônio não sai. Eu me lembro uma vez, muitos anos atrás, eu acho que eu ainda era da sede, era diácono, a gente estava fazendo uma revisão de vidas, e tinha pouca contingente de mulheres, líderes, né, trabalhando no revisão de vidas de mulheres. Aí pediram ajuda para alguns homens e eu estava lá. Aí ali a gente ficava ali mais para dar um suporte caso precisasse. Aí vem uma líder, fala: não, tem um demônio ali que não sai de jeito nenhum, já expulsei, já fiz tudo e já chamei o nome de Jesus e nada desse demônio sair e tal. E eu falei, estranho, né? Porque demônio responde a comando, o nome de Jesus acabou. Ele obedece, a autoridade indiscutível. Aí tá, vamos lá. Aí, que demônio é esse? Não, acho que é Maria Padilha. Maria Mulama, é uma Maria aí e tal. Aí eu falo, vai, expulsa aí. Ora, vai, expulsa, fala isso. Ela, quem está aí? Ela, Maria. Aí eu pergunto, mas que Maria, menina? Que Maria? Maria lá do Guará. Eu falei, não, dá licença. Líder, só um pouquinho, encosta aqui. Ô Maria, tudo bom? Levanta aqui. Pega um copo com água, dá lá para ela. Eu falo, não gente, passa vergonha assim não, pelo amor de Deus. Eu trabalhava na revisão de vida, sabia expulsar um capeta. Mas acontece, gente, isso é normal, paciência, líder novinho.
um rapaz demonia dentro de um quarto lá. Aí imagina, os revisionistas, todo mundo apavorado, aquela coisa toda. Aí chama um líder lá, o Zé, lembra? Aí o Zé vai lá, expulsa esse demônio, expulsa esse demônio. Aí chegou lá, em nome de Jesus, quem é que está aí? Quem é que está aí dentro? Aí o demônio, nesse era o demônio mesmo, o demônio falou, o chefe, né, com a voz. Aí falou assim, então espera aí só um pouquinho, vou chamar o meu chefe, ele conversa com você. Aí o povo, onde é que você vai, Zé? Onde é que você vai? Não, vou chamar meu pastor, chefe fala com o chefe, eu estou fora dessas brigas aí. Ai gente, isso marcou, né? Até hoje a gente lembra isso, tem muitos anos. Eu estou lembrando dos discípulos aqui expulsando os demônios, não conseguiram. Deve ter sido uma presepada dessa daí. Mas olha aqui, continuando aqui, a Bíblia relata que então Jesus desceu, e o pai relata isso para Jesus. Jesus falou, oh, povo de pequena fé, aquela coisa toda, e vai e expulsa aquele demônio, e o menino é curado, né? Ele fala, espírito surdo e mudo, sai dele agora, enfim, e o menino é curado. Ou seja, Jesus mais uma vez estava lá intercedendo, e ele chega. Às vezes você acha que a ausência de Jesus, ele não está olhando, ele está, né, às vezes o sentimento de abandono. Mas quando Jesus desce, ele não apenas desce, mas ele dá como diz, um workshop de libertação ali. Eu fico imaginando, o primeiro workshop de libertação, né, foi Jesus que deu. Peraí gente, vocês não sabem expulsar um demônio não? Aí vai lá, expulsa e fala, ó, mas Jesus, como é que você expulsou isso aqui? Não se expulsa se não tiver jejum e oração. Ou seja, Jesus não apenas desce, mas desce com autoridade, amém? Pode ter certeza, Jesus não se ausentou da sua vida, ele apenas está intercedendo por você, e quando ele chegar, vai trazer sobre você a autoridade, uma unção nova, amém? Para você expulsar todo e qualquer demônio na sua vida, não tenho dúvida disso. Vamos lá, deixa eu correr aqui. Vamos lá, quarto. Aqui foi no caso de Lázaro, João 11, 20 a 29. Lázaro, amigo de Jesus, estava doente. Marta e Maria mandam avisar Jesus. Falou, olha, Jesus, o seu amigo Lázaro está doente, venha vê-lo, né? Por quê? Porque ela sabia que Jesus curava. Ela conhecia o Jesus que curava. A Bíblia fala que Jesus, sabendo disso, demorou mais 2 dias ainda. Ou seja, propositalmente ele se ausentou. Olha que forte isso. E quando ele chega, Lázaro já estava morto há 4 dias. Então chega Marta para ele e fala, né? Se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O que Marta aqui está querendo dizer para Jesus? Ela, de forma direta ou indireta, talvez até mais direta, ela está meio que imputando a morte do irmão pela ausência de Jesus. Olha que forte isso, porque ele falou, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Ou seja, porque você não apareceu, porque você se ausentou, o meu irmão morreu. O meu irmão morreu. Quantas pessoas, né, não pensam assim, puxa, se Jesus tivesse feito algo, isso não tinha acontecido. Quantas vezes nós carregamos esse sentimento, mas Jesus, imaginando aquela situação, todos conhecem a história, sabe que Jesus ressuscitou Lázaro, mas eu fico imaginando ali Jesus falando, Marta, espera, calma, deixa eu te falar, esse atraso, meu pai que pediu, foi proposital, sabe por quê? Deixa eu te falar, Marta, eu quero que você conheça um outro lado meu que você ainda não conhece. Você conhece o Jesus que cura, mas agora você vai conhecer o Jesus que ressuscita. Cadê teu irmão? Vamos lá. E pegou Lázaro, e levantou Lázaro, ressuscitou Lázaro. Ou seja, Jesus mais uma vez intercedendo, ensinando. Ou seja, calma. Até para a morte Jesus deu um jeito. Até para a morte Jesus conseguiu uma solução. Até para a morte. E por último,
O quinto, eu acho interessante, esse é o mais diferente de todos, que aqui fala da morte de Jesus, livro de João, capítulo 20, versículo 17. Jesus ressuscita, ele encontra Maria Madalena, e Maria Madalena chorando muito ali, acha que está conversando com o jardineiro, e pergunta para o jardineiro se ele sabe cadê Jesus. Jesus então chama ela, Maria, e ela na hora reconhece a voz de Jesus, né, chama mestre, né, e ali ela se lança aos pés dele, e aqui no 20, 17 diz: disse-lhe Jesus: deixa de me tocar, porque ainda não subi ao Pai, mas vai a meus irmãos, e diz-lhes que eu subo para o meu Pai, e vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. Olha aqui, Jesus ficou 3 dias morto, 3 dias ausente, mas, peraí, onde é que ele estava? Será que ele estava ausente mesmo? A Bíblia diz que ele ainda não tinha subido para o Pai, mas também naquela terra ele não estava. Onde é que Jesus estava? Fala assim, no inferno. Mas o que Jesus estava fazendo no inferno? Sabe o que ele estava fazendo no inferno? A Bíblia fala que ele estava destruindo as fortalezas, amordaçando demônios, tomando a chave da morte, tomando a chave do inferno. Ou seja, Jesus estava destruindo e subjugando, aniquilando as forças das trevas. Ou seja, ele estava mais uma vez intercedendo. Olha que interessante. Apocalipse capítulo 1, versículo 18, projeta. E o que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Olha que forte isso. Gente, eu comecei, isso aqui, cara, eu vibrei com isso aqui hoje à tarde, quando eu estava estudando a palavra, porque às vezes a gente lê tanto e às vezes perde os detalhes, não faz as conexões certas, mas é assim, a palavra está sempre viva, está sempre falando conosco. Mas a primeira coisa que eu pensei foi: rapaz, o diabo é tão sem moral que nem a chave da casa dele ele tem. Até a chave do inferno Jesus tomou dele. Jesus tomou a chave da morte e a chave da própria casa dele. Nem na casa dele ele manda mais. Ou seja, Jesus tomou a chave do inferno, a chave da morte, a chave do inferno. Mas agora, olha o que Jesus fala lá em Mateus 16, 19: dar-te-ei as chaves, fala assim para mim isso aqui: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Olha aqui, além de Jesus trancar a porta do inferno na tua vida, ele ainda te deu a chave dos céus, onde todas as bênçãos de Deus estão disponíveis para cada um de nós. Fantástico isso aqui. Eu falei: meu Deus, olha, ele fecha a chave do inferno, tranca o inferno, fala: opa, você não tem autoridade sobre os meus escolhidos, você não tem autoridade sobre a minha igreja, você não tem autoridade sobre o meu ungido. Plá, tranca a porta aqui, sobre eles você não manda. E chega para nós e fala assim: o inferno está trancado, e aqui está a chave dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que você precisa para o seu segundo semestre de 2023 ser poderoso, ser um ano maravilhoso, um final de ano, temos 3 meses e meio aí. Tudo que você precisa, a chave de Jesus já te entregou. Fantástico, sim ou não, gente? A maior vitória que a igreja e o homem podem ter foi por causa de uma ausência de 3 dias de Jesus. Calma, Jesus está vindo, amém? Jesus está vindo.